parabenizar vocês pelo dia. Estamos aqui com a presidente, a procuradora da mulher, Priscila. Parabéns, Priscila, pelo evento. Sucesso sempre, que Deus continue te abençoando, te usando aí na frente dessas lindas mulheres. Parabéns. Quero aqui estender a minha gratidão. Se não fosse as mulheres, que seria dos homens? Não é verdade? Então, parabéns mais uma vez. Hoje está sendo aberta o dia, né, Priscila? Que vai ter a palestra também, né? Parabéns aí por evento aí. Está aberto esse evento. Passo a palavra para Priscila. Som? Sim. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do nosso presidente, nosso vereador Oséias, e, em especial, né, a cada uma de vocês. A princípio, o evento seria aí mais interno, né, para as nossas mulheres, né, que estamos aí todos os dias, né, nessa rotina, correria, prazo. Vereador Paulo Bischoff acabou de chegar, por favor, pode entrar aqui, sentar aqui conosco. E depois nós decidimos abrir aí, né, para trazer pessoas que a gente gostaria que estivesse conosco. Publicamos também nas redes sociais, sabemos do desafio, né, do horário. Todas nós aqui, mães, mulheres, donas de casa, temos aí a Festa das Nações que está para dar início hoje. Então, o que eu quero falar para vocês, né? Vocês que estão aqui hoje, era para vocês estarem aqui hoje, para serem abençoadas hoje, com a palavra, com a palestra de hoje. Né? Eu costumo falar que o que eu gosto, né, o que eu me sinto abençoada, as coisas que eu me sinto bem, eu gosto de transmitir às pessoas às quais eu convivo. Então, uma das nossas palestrantes de hoje, né, em homenagem aí ao Outubro Rosa. Vou dar uma pausa e reforçar para o vereador Paulo Bischoff, que se quiser... Você vai ter que sair? Em homenagem ao Outubro Rosa, eu gostaria de trazer algo que fizesse sentido, né, para cada uma de nós. Né, fui eleita recentemente como procuradora da mulher aqui no município, e o grande desafio é trazer políticas públicas para as mulheres e realmente fazer diferença na vida das mulheres em que tivermos aí alcance, e eu sou grata por estar passando aí, né, hoje, trazendo a oportunidade de trazer uma palestra de qualidade para todas nós que estamos aqui. Vou apresentar as palestrantes, porque vocês não querem ouvir aí, né, o que eu vou falar, mas sim, né, as duas cerejas do bolo, que é a Eli Monato, a qual já peço uma salva de palmas. Ela será a primeira palestrante. Né? A Eli, ela é coach, eu falo que ela é minha coach de vida, né? Ela nem sabe a importância que ela tem na minha vida desde lá de trás, né? Já disputei várias eleições, eu nem era vereadora quando eu conheci a Eli. Ela tem o espaço Herbalife, que traz aí a proposta de vida saudável, ela faz a diferença na vida de inúmeras mulheres, famílias, mas, né, além de coach, ela é terapeuta e palestrante. Então, em toda a minha caminhada, jornada aí na vida pública e na não pública também, aonde eu posso levar a Eli para abençoar a vida das pessoas com a sabedoria, né, com os estudos que ela fez, que ela faz, eu levo, porque faz total diferença para a vida no particular de cada uma. Então, Eli, quero agradecer desde já a sua presença, né? Se você quiser já vir aqui à frente, você será a próxima, né, a falar. E, né, ainda para deixar mais abrilhantado, né, trazer mais prestígio para o nosso dia de hoje, também teremos aí a nossa palestrante, que eu também já tive a oportunidade de participar de alguns projetos com ela, né, no Belas Coach, a Rosane Logini, que é nutricionista, né? Ela é especialista aí na questão do jejum intermitente, na questão aí de colocar na prática, né, a nossa saúde. Nós sabemos que Outubro Rosa é o mês aí de prevenção ao câncer de mama.
Só que é de praxe, né, nós termos as palestras que são super importantes, de autoexame, da saúde, mas não é menos importante, né, a nossa saúde por dentro. Então, por isso, né, demos o nome da palestra de hoje como Dentro em Movimento, né, que é um sinal que estamos nos movimentando também por dentro. Quero agradecer a presença das meninas que acabaram de chegar também, a Tânia, a Elisandra. Então, sou muito grata, né, por vocês estarem aqui hoje, cada uma de vocês e de vocês rapazes também, que serão também abençoados aí, porque a palestra é para todos. Uma ótima palestra. Boa tarde. Nossa, gente, sexta-feira, 14 horas, vocês estão aqui para ser abençoados. Eu costumo dizer assim que todas as vezes que nós recebemos algum tipo de informação, é uma oportunidade de grande mudança na nossa vida. Então, boa tarde, meninas. Boa tarde aos meninos também. Gente, os meninos estão mais animados, né? Então, eu me sinto muito honrada. Realmente, a Priscila é uma pessoa que sempre, né, tem me dado oportunidades. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com mulheres, eu peço muito ao Senhor que eu seja apenas um canal. Que eu seja o canal. Porque eu não conheço a história de cada uma de vocês. Mas Ele conhece, né? Eu não sei ao certo o que cada uma veio buscar aqui, essa tarde. Eu não sei o que te motivou a estar aqui, né? De parar esse momento, tirar esse tempo para estar aqui. Mas Ele sabe. Ele sabe, Ele sempre sabe. E eu costumo dizer também que há sempre uma conversa que nós temos com uma amiga que faz muita diferença na nossa vida. Há sempre um livro que de repente você lê e aquele livro muda total a sua vida, a sua maneira de observar as coisas. E há encontros como esse também que podem impactar a sua vida. De repente, não vai ser nenhuma fala da Eli, de repente vai ser a fala da Rosane. De repente vai ser uma fala no final que a Priscila pode fazer. Então eu peço e muito a Deus que esse seja o momento, esse seja um daqueles momentos que vai trazer mudanças reais para a sua vida. Então eu convido você a de verdade abrir o seu coração e a de verdade estar presente aqui hoje. Tá? Amei esse tema que a Priscila escolheu, Dentro em Movimento. Dentro em movimento. Quantas de nós de verdade paramos para olhar aqui para dentro? Paramos para olhar de fato as nossas emoções? Paramos para olhar de fato para dizer assim, nossa, eu ando muito irritada, tem alguma coisa diferente aqui. Nossa, eu estou extremamente cansada, eu durmo e continuo cansada no dia seguinte. Qualquer coisa tem me tirado do sério. Tem alguém assim? Conhece alguém assim? Bebê novinho então, né, Débora? Então eu convido a vocês, vai ser hoje um convite para vocês avaliarem muitas coisas. E que hoje, ao sair daqui, vocês de verdade começam a se observar mais. Eu falo que uma das coisas mais importantes para nós é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai saber fazer escolhas mais conscientes, fazer escolhas daquilo que te fortalece. Faz sentido isso, gente? Porque quando eu não me conheço, de repente eu continuo dando murro em ponta de faca, me machucando, me destruindo porque eu não me conheço. Só que à medida que eu me conheço, eu faço escolhas mais conscientes e eu me fortaleço.
É diferente viver de sobreviver. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Tem vida aí? Tem vida aí, mulheres? Tem vida? Tem alegria? Se eu perguntar para vocês assim, o que de fato traz vida para você? O que de fato te fortalece, te dá energia? Vocês saberiam me dizer? Se eu perguntar assim, o que você tem feito que mais te dá energia, te dá alegria, te coloca, sabe aquela que te dá ânimo, que te faz fazer aquele algo a mais? Você saberia dizer? Sabia que essa é uma das perguntas mais difíceis das mulheres que eu atendo responder? Porque a maioria de nós estamos tão ocupadas sobrevivendo no automático, estamos nos esquecendo de viver. Faz sentido? Vai ser um desafio para mim hoje, Priscila, porque eu gosto de música, você sabe, né? Não pode, né? Assim, ter uma música assim, animada. Não pode, né? Então vamos lá, meninas. Eu quero, acredito que a maioria já me conhece, mas a Eli, eu falo que se você prestar atenção, as águas vão se mover para que você viva o seu propósito. Se você prestar atenção, as águas vão se movimentar para que você viva o seu propósito. E eu percebo que a minha vida toda sempre existiu um propósito de falar com mulheres. Eu faço isso há mais de 15 anos. Tenho projetos há mais de 15 anos. Foi o Belas, né? Falo em igrejas. Hoje eu tenho na casa, que a gente trabalha de perto com mulheres. Tive um trabalho muito grande em uma igreja, que reuniu muitas mulheres. Então eu acredito que esse é um propósito de vida. Fala comigo, propósito de vida. Você sabe qual é o seu propósito? Já descobriu o seu propósito? Você sabia que quando você vive o seu propósito, você percebe que tudo o que você faz tem muito amor, tem muita energia. Quando é o seu propósito, parece que você não cansa. Alguém já sentiu isso? Ó, tem vereadores ali. Descubra o seu propósito. Então, a Eli é essa mulher que ama falar com mulheres. Vocês vão conhecer hoje uma das minhas amigas queridas. Nós somos amigas há mais de 15 anos. Sempre estou envolvendo ela em meu trabalho. E eu garanto, gente, se preparem para a palestra dela. Vocês vão sair daqui com muito desejo de mudança. Então, Rosane Longuinhos, por favor, uma grande salva de palmas. Vocês vão sair daqui com muita vontade. Então, olha só, eu quero trazer alguns questionamentos, eu quero fazer vocês refletirem hoje, bastante. Antes de adoecer no corpo, a maioria de nós já está doente aonde, gente? Na mente e nas emoções. Só que quase ninguém percebe. Quase ninguém percebe. E o corpo está o tempo todo dando sinal. A mente está o tempo todo dando sinal. A maioria das vezes que eu estou ouvindo uma mulher, eu fico assim, meu Deus, se ela tivesse pedido ajuda antes. Não esperar tanto para pedir ajuda. Cada dia que você ignora a mudança, preste atenção nisso. Cada dia que você ignora a mudança, seu corpo e sua mente pagam o preço. Vocês vão receber muitas informações aqui hoje, vão fazer muitos questionamentos. Vocês podem sair e fazer deste dia só mais um encontro. Está tudo certo. Só que vai pagar o preço. É assim ou não é? Faz sentido, gente? De verdade? O que eu tenho dito até agora? Está fazendo sentido, meninas? Quando o corpo grita o que a boca não fala. Nós vamos falar sobre isso. Quando o corpo grita o que a nossa boca não fala. Preste atenção nisso. Nós vivemos em uma época em que uma época em que nunca tivemos tantos remédios.
Vocês concordam? Em uma época que nunca tivemos tanto remédio, só que nunca tivemos tantas pessoas doentes. A conta não fecha. De um lado nós temos tanto remédio, mas de um outro nós nunca vimos tantas pessoas doentes. Estamos cercados de tecnologia, informações e possibilidades, mas cada vez mais vazios, ansiosos e desconectados de nós mesmos. Vocês já repararam aquela família que sai e fala, não, vamos sair hoje, vamos almoçar fora, né? Vamos dar um descanso para a esposa, vamos sair um pouquinho, vamos almoçar fora. Reparem a cena da família em uma mesa de restaurante. Como que é a cena? Todo mundo cada um com seu celular. Então nós estamos conectados o tempo todo, só que desconectados das pessoas. Gente, é raro você parar, marcar com uma amiga, tomar um café e deixa o celular lá, se conecta com essa amiga, conversa, troca experiência, vai sair com a família, vive aquele momento. Vai jantar, meu Deus, é um absurdo, um jantar posto à mesa e pessoas com o celular na mão. Então, nunca tivemos tanta tecnologia, informações, possibilidades, mas nós estamos desconectados. E o pior é que muitas vezes a doença, ela não começa no corpo, ela começa na alma. Na alma. Já conviveram com pessoas que às vezes parece estar tudo bem e de repente você recebe uma notícia, ou de repente ela traz algo, você fala, gente, eu nunca imaginei que ela estivesse passando por isso. Então é necessário demais, faz necessário demais essa conexão de verdade, de fato, ouvir a outra pessoa, sentir a outra pessoa. Começa na alma e uma emoção mal resolvida, um limite ultrapassado, uma dor ignorada. Aquela emoção que nós achamos, não, aqui não preciso olhar, não preciso falar sobre isso. Aquele limite ultrapassado, aquela dor ignorada. E o que está nos adoecendo? O que está nos adoecendo? Se vocês pudessem dizer alguma coisa, o que de fato vocês acreditam que está adoecendo as pessoas? O que você acredita que seja, Kelly? Fala algo, meninas. O que de fato vocês acham que está adoecendo? A falta de tempo. O que mais? A falta de empatia, dessa conexão verdadeira, de eu ouvir o outro de verdade. O que mais? O que de fato está adoecendo? Em nossa musa da moda, Débora Carcles. Comparação, gente. Numa época de tanta tecnologia, né? Eu olho tanto o Instagram e fico me comparando com a vida do outro, que normalmente é uma vida fantasiosa, não é a verdade. Faz sentido? E querer fazer tudo rápido. As coisas rápidas. Hoje, a ciência confirma o que a sabedoria antiga já dizia, que o corpo fala o que a alma cala. Vocês já perceberam assim, olha, quer ver uma coisa muito comum de se acontecer e às vezes a gente não observa. De repente você passou por um momento muito desafiador, algo muito desafiador na sua vida. De repente a perda de alguém, um diagnóstico, e de repente começa a aparecer algumas coisinhas na boca, uma ferida, uma alergia. Já viveu algo assim? Porque
algo de impacto emocional tão grande, o que que faz com a nossa imunidade? Vai lá no chão. Aí o corpo grita, o corpo dá sinais. O que que a Organização Mundial da Saúde fala? Dá uma olhada nisso, gente. 90% das doenças têm algum fator emocional envolvido. Eu sabendo disso, não é urgente e importante que eu comece a olhar com mais atenção para as minhas emoções? É urgente e importante? Sim ou sim? É urgente e importante que eu aprenda a olhar mais para as minhas emoções. Porque a Organização Mundial da Saúde está dizendo que, olha, 90% das doenças tem algum fator emocional. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o segundo em casos de depressão. Você conhece alguém ansiosa? Alguém ansioso? Não, levanta o braço assim. Você conhece? Quem conhece? Pelo menos uma pessoa ansiosa. Ou será que você fala assim, Eli, você está falando comigo? Tem alguém assim? Tem alguém assim, ansioso? E o número de pessoas em sofrimento emocional cresce ano após ano. Nós vivemos no modo automático, tentando dar conta de tudo, trabalho, contas, responsabilidades, e esquecemos de cuidar do essencial, da mente e do coração. Quem de verdade, no dia a dia, na hora de repente fazer a sua agenda, olhar para o seu dia, quem que de verdade se preocupa com isso? Quem que de verdade olha para a agenda e fala assim, olha, eu estou olhando aqui, deixa eu fazer uma pausa essa semana, eu vou deixar um espaço, vou marcar um café com aquela amiga querida, vou conversar um pouco, dar risada. Quem que de verdade faz isso? Que tal começar a fazer, gente? Deixar esse espaço, começar a se olhar com mais carinho, prestar atenção nas emoções. Faz sentido, meninas? Alguns sinais de que nós podemos estar adoecendo. Irritabilidade constante. Tem alguém irritado aqui? Está irritada? Muito? A gente vive irritada? Mas você é tão linda, maravilhosa. Irritabilidade constante e impaciência. Gente, é um sinal muito grande. De repente você vai começar a observar que aquilo que não te irritava, aquilo que não tirava a sua paciência, de repente está te irritando, está tirando sua paciência. É um alerta. Preciso pausar, descansar. Cansaço mesmo após dormir. Quem que fala assim, meu Deus, acabei de acordar, parece que eu não dormi nada. Já ouviram essa frase? Falta de prazer em atividades simples. Começar a recusar muitos convites. É lógico que é importante a gente aprender a dizer não. Mas quando você começa a recusar muitos convites, aqueles convites que normalmente você tinha prazer em estar presente, é um alerta. Normalmente o que a gente mais ouve dentro de uma sala, numa sessão de terapia, Eli, eu não tenho ânimo para nada, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de encontrar pessoas. Não é um alerta? É um alerta. Insônia ou sono excessivo, dores sem causa física aparente, começa a doer demais aqui, ó. Parece que você está carregando o mundo nas costas. Ó, estou vendo gente cutucando assim, ó. Começaram a cutucar. Dores no estômago. Não mudou nada na alimentação, você vive com aquela queimação aqui. Dores na cabeça constante, uma dor de cabeça que não vai embora. Está fazendo sentido? Esquecimento, dificuldades de concentração, crises de ansiedade, angústia, sensação de vazio. Gente, são alertas. De repente você está aqui hoje, você está falando, mas para mim não
nada disso está servindo. Mas se você tiver o carinho, o cuidado de ouvir alguém, de repente é uma informação que você pode salvar uma vida. Você pode falar, olha, não espera ficar pior, não, procura ajuda. Esses sinais não são frescuras. Quantas vezes nós ouvimos falar que é frescura? Não são frescuras, são sinais, são alertas. São mensagens do corpo dizendo, algo precisa mudar. Fala comigo assim, mudança. Não, dá para sair mais forte. Mudança. É necessário que a gente entenda. Isso é há anos-luz que nós ouvimos falar. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, qual a chance que eu tenho de viver algo novo na minha vida? Qual a chance? André, tem alguma chance? Nenhuma. Então, mudança. E hoje pode ser aquele dia, aquele momento que foi separado para que você tome a decisão de trazer mudanças significativas para a sua vida. Quem topa? Levanta assim, bem alto. Melhorar o que já está bom demais. Não, levanta, gente. Não, vocês não vão deixar sozinha assim. Não, levanta alto assim. Dá para melhorar. Se já está bom, dá para ficar melhor. Sempre dá para ficar melhor. Sabe uma coisa que eu acredito? Que nós, como seres humanos, tínhamos que ter um desejo constante dentro de nós. De sermos melhores a cada dia que se passa. Isso devia ser uma busca de cada um de nós. Ser melhor como pessoa, por onde eu passar que eu possa impactar a vida do outro, na maneira de tratar, o respeito, o carinho, a alegria, um abraço gostoso. Você pode fazer a diferença onde você está. Se você entregar sempre o seu melhor, o seu máximo, você sempre vai tocar a vida do outro de maneira positiva. Então, dentro de cada um de nós, deve existir um anseio de falar assim, olha, hoje eu quero me tornar melhor do que ontem. Hoje eu quero tocar mais uma vida. E eu não preciso ter um microfone em mãos para tocar uma vida. Onde o seu trabalho, com o seu trabalho, na sua casa, como esposa, como amiga, como filha, você pode fazer a diferença onde você está, mas esse deve ser um anseio constante dentro de você. Faz sentido, gente? Doenças com fundo emocional. Por que é bacana falarmos sobre isso em um mês, que é o Outubro Rosa, que traz tanto a consciência sobre o cuidado, prevenção do câncer? Uma vez eu conversando com uma amiga, ela estava pela segunda vez acompanhando uma prima no maior centro no Brasil de tratamento de câncer, que fica onde? Barretos. E ela, pela segunda vez, ela estava acompanhando uma prima que estava com câncer. E ela falou que, reunidas com alguns médicos ali, ela falou, mas qual é o que mais causa câncer na vida das pessoas? Estilo de vida. É o estilo de vida. São as emoções, são o que comemos, a maneira como vivemos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como nós olhamos para as nossas emoções. Então, se hoje a Eli e a Rosane despertar isso em vocês, vocês têm noção do quanto de casos serão banidos, não vão existir. A nossa proposta vai ser sempre trazer informação para que você previna de verdade, com as escolhas. Gastrite e úlcera associada ao quê, gente? A raiva contida, estresse. Sabe aquela raiva? Eu tenho raiva. Raiz de amargura, ótimo.
terrível. Escute, gente, uma mulher que sofreu anos, o marido traindo, poucas pessoas sabiam do que ela vivia, ela escondia, ela guardava, ela não compartilhava. Estoura um câncer, você adivinha onde que apareceu esse câncer? Garganta. Por quê? Viveu anos guardando, sufocando algo que estava ali preso, algo que ela não queria olhar, resolver, guardou, estourou aonde? Pescoço, aqui, ó, na garganta. Faz sentido? Então, é importante olharmos para as nossas emoções, é importante resolvermos essas mágoas, raivas. Juliana de Mender. Problemas de pele, muitas vezes relacionados a conflitos internos, hipertensão ligados a controles excessivos, doenças autoimunes. Quando o corpo começa a se atacar, assim como nós fazemos com nós mesmos, com culpa, autocrítica, muita culpa, muitas comparações, autocrítica, muita cobrança. Tem que olhar para isso. O câncer, diversas pesquisas indicam que traumas emocionais prolongados, mágoas, estresse crônicos podem ser fatores contribuintes para desenvolver um câncer. Um corpo inflamado, a Rosane vai falar sobre isso. As nossas emoções, aquela pessoa muito amargurada, cheia de raiva, cheia de mágoa, que não perdoa. Meu Deus, como é importante o perdão. Eu já tive pessoas em minha sala vomitando, porque não conseguia perdoar. Vomitando. Você tem noção do que está guardado aqui para a pessoa ter vomitado? Gente, o perdão é tão lindo. Eu poderia contar N histórias de que eu vi acontecer após a pessoa liberar o perdão. Não guarda. Não segura isso. Perdoa, resolve. A única pessoa que sofre por não perdoar é aquele que insiste em não liberar o perdão. Agora, olha só que interessante. O ambiente que alimenta ou destrói nossa saúde emocional. Não é somente o que comemos, não é somente as nossas emoções. Você sabia que o ambiente pode te adoecer ou te fortalecer? Sabia disso? Sabia que a música que você ouve, ou essa música vai te fortalecer, ou ela vai te enfraquecer, vai te adoecer, vai te deixar ainda mais irritada? Experimenta um dia que você não estiver muito bem, coloca uma música clássica, uma música boa, coloca ali, ouve por 10, 15 minutos, repara o que vai acontecer com você, com o seu estado de espírito. Agora acorde pela manhã, pega o seu carro, não sei se você tem 15 minutos, 10 minutos, coloca essas músicas que parecem até engraçadas, mas só fala de derrota, traição. Passa o dia ouvindo isso, vai dormir ouvindo isso e espera ter bom humor no dia seguinte. Espera chegar no trabalho bem-humorado. Espera chegar no trabalho animado. Não vai chegar nunca. Está ouvindo só o que não presta. Você imagina essas músicas, gente, só fala de traição, de derrota. Como que eu vou me abastecer de boas energias se eu só assisto aquilo que não agrega? Se eu só ligo a TV para assistir o que não agrega? Que eu só tenho conversas que não agregam? Que eu só ouço o que não me agrega? Como é que eu vou ter ânimo, saúde, disposição, energia? Não tem como. Quer ver uma coisa interessante? Quem gosta de filmes de romance aqui? Bem romântico, eu adoro. Quem chora assistindo? Gente, a gente chora assistindo um filme de romance, nós sabemos que aquilo ali é só uma história, não é verdade, não é?
Já pararam para pensar nisso? A gente chora, eu choro, meu marido fica assim, mas o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? E é uma história. Só que o cérebro não sabe. Você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo. Aí você chora. Então imagine o que acontece com o seu cérebro, suas emoções, você ouvindo só música de derrotas, tendo só conversas de derrotas, frequentando os lugares de derrotas, e você quer ter energia? Não vai ter. Faz sentido? Muda a frequência, muda a conversa. Então, o que nós podemos fazer no dia a dia para evitar tudo isso? Quem faz atividade física? Gente, atividade física é um dos melhores remédios que existem. A atividade física, movimentar o corpo. Quem gosta de ler aqui? Quem não gosta, pega um assunto que você goste, um assunto que você se interessa, compra esse livro, começa a ler. Faça com que 10 minutos de leitura para você seja inegociável. Você não tem noção do quanto diminui a ansiedade. Você não tem noção do quanto vai melhorar o seu nível de concentração. Muda o ciclo de amizade que você anda. Se você percebe que não está te fazendo bem, muda, gente. O que mais tem é gente para a gente fazer amizade aí, ó. Aproveita, faz aqui, ó. Muda. Cuidar da espiritualidade, buscar autoconhecimento, porque o corpo pode até resistir por um tempo, mas a alma sempre dá sinais quando está cansada. Cuidar da espiritualidade, fazer atividade física, passar a ler, pausas, descanso, qualidade do sono. A Rosane vai falar sobre a higiene do sono, o quanto é importante o sono. E eu te convido a fazer uma reflexão, antes de chamar a Rosane. Nós estamos tão preocupados em correr atrás de metas, que esquecemos de perguntar se a direção é certa. Já se perguntou se a direção é certa? Se as suas escolhas estão coerentes com tudo que você quer viver na sua vida? Sabe, um dos nossos maiores desafios é buscar o equilíbrio. Vai fazer sentido se eu tiver muito sucesso profissional e perder a minha família? Vai fazer sentido, nossa, eu tenho uma vida espiritual fantástica, uma conexão linda, mas eu não cuido do meu corpo, da minha saúde física? Faz sentido isso, gente? Vai fazer muito sentido eu ganhar muito dinheiro e ao final eu estiver lá sozinho, sem amigos? Então, um dos maiores desafios da gente é buscar o equilíbrio. Não existe sucesso profissional que compense uma mente em ruínas. Não adianta cuidar do que os outros veem e por dentro você está como? Desmoronando. Eu convido você a olhar aqui, ó, aqui dentro. Como que está aqui? Como que está aqui? Olhar de verdade, olhar com muito carinho. A pessoa mais importante da sua vida, põe o dedinho assim, ó, com força. Por favor, me ajuda. Eu quero voltar. É isso. É você. Eli, mas não é egoísmo? Não. Sabe por quê? Quanto melhor você estiver, melhor mãe você é. Quanto melhor você estiver, melhor amiga você é. Quanto melhor você estiver, melhor esposa você é. Quanto melhor você estiver, melhor vereadores vocês são. Gostaram agora, né? Vocês podiam bater palma assim para mim, ó. Então, as pessoas mais importantes são vocês. Eu quero entregar o máximo para a minha cidade. Vai ter que ter pausa para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para cuidar do corpo. Senão vai faltar energia, vai faltar disposição. Na hora que você mais precisar da sua criatividade, não vai ter. Porque a mente está muito cansada, está sobrecarregada. Olha aqui, ó. Pessoa mais importante. É você. Não é egoísmo. A vida saudável começa quando você decide se ouvir.
É um convite para que você decida se ouvir. Quantas vezes você já ouviu o seu corpo pedir socorro e ignorou? Quantas vezes? Está doendo demais, a dor de cabeça não vai embora, está extremamente irritada, não consegue dormir. O corpo está pedindo socorro e você ignora. Cada dor, cada insônia, cada irritação é um pedido de ajuda. Não espere adoecer para cuidar de você. Não espera, gente. Não espera pedir ajuda. Eu quero finalizar aqui. Depois eu vou voltar só para fazer uma dinâmica no final com a Rô. Prestem atenção. Eu não sei qual é a sua fé. Eu não sei se você crê. Mas fato é que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não existe. Eu amo livros, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu amo demais livros. Mas nenhum livro me ensina tanto como a palavra do Senhor. Nenhum livro. Qualquer assunto que você queira aprender, você vai encontrar lá. Qualquer assunto. E esse livro, essa palavra que eu tanto acredito, ela diz que acima de tudo, fala comigo, tudo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Então, acima de tudo, a palavra está dizendo assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarda o seu coração. E ela completa dizendo, pois dele depende o que, gente? Toda a vida. É metade da vida? 30% da vida? 20% da vida? 10% da vida? Não, é toda a vida. Então, acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarda o seu coração. Porque dele depende toda a vida. Se até o que você ouve, lê e fala pode mudar as suas emoções, olha só, o que você ouve, vê, fala, pode mudar as suas emoções. Imagine o poder que você tem de curar sua própria vida com escolhas saudáveis. Agora era hora de vocês baterem palmas, assim. Eu vou voltar no final só para fazer uma dinâmica com a Rosane, mas agora eu quero convidá-la. Agora, gente, vocês ouviram muito falar sobre emoções, convidar a olhar para vocês. Vocês vão ficar de boca aberta com o que vocês vão receber agora da Rosane, quando ela trazer a parte sobre alimentos. Olha que tarde mais abençoada. Você vai poder olhar com carinho para as emoções e vai poder fazer escolhas muito conscientes sobre os alimentos. Entender o que cada um deles fazem. Então, com vocês, Rosane Longuinhos. E agora, se eles não gostarem? Gosta? Ai, meu Deus. Ótima tarde, gente. Boa tarde, aquele boa tarde gostoso, depois dessa palestra maravilhosa da Eli. A Eli é uma querida de verdade, uma salva de palmas de novo, com força para essa mulher, que ela traz uma energia, né? Já faz, de fato, mais de 15 anos que a gente compartilha, assim, momentos, experiências, né? E esse cuidado, e até parece que a gente sentou para fazer a palestra juntos, né? Sendo que eu fiz a minha, ela fez a dela aqui, quanto vocês vão, né, conectar uma coisa na outra. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade, Eli, que me fez o convite de estar aqui, né, por conta da Priscila. Parabéns, Priscila, por esse movimento. Acho que não é todo lugar que a gente tem essa oportunidade, né, de reunir profissionais, convidadas, convidados, para compartilhar com momentos tão especiais. E estou muito grata, muito obrigada. E assim, eu vou começar aqui, pode voltar lá no comecinho da apresentação. Cadê ele? Cadê? Você consegue colocar lá na primeira tela, Lucas, por gentileza? Dá?
Não, aí você usou. Tá lá no final. Começa lá na primeira tela, Lucas, por gentileza, lá no comecinho, por favor. Eu vou começar contando um pouquinho para vocês a história de uma mulher, já que nós estamos nesse mês de outubro, né? É um mês que a gente comemora e observa e chama atenção mesmo para a saúde feminina, mas eu costumo dizer que a saúde, ela é o tempo todo, né? A gente precisa realmente estar atenta ao todo momento. E aqui eu quero contar a história dessa pessoa, dessa menina, dessa mulher, né? Na época ela tinha 20 anos de idade e ela foi convidada a participar de uma apresentação como essa que vocês estão aqui hoje. Imagina lá em 1999, 2000, sei lá, uma coisa assim. E nessa palestra tinha um médico falando sobre nutrição, sobre saúde. E de fato, eu com só 20 anos de idade, eu não me interessei muito, né? Falei, tô tão jovem para pensar em algumas coisas, mas vamos lá, vamos assistir. E nessa palestra, ele fez essa pergunta: quem cuida de você? E aí ele praticamente finalizou aqui a primeira parte falando, né? É momento de decidir, é momento de cuidar. E eu quero trazer essa pergunta aqui para vocês também. Quem é que está cuidando de vocês no atual momento? Hoje, né? Ontem. Nessa época eu respondi, minha mãe, meu pai, né? Mas depois ele fez uma outra pergunta. Ele perguntou, mas e se você continuar fazendo o que você faz hoje? Se você continuar comendo o que você come hoje, se você continuar acordando, né, como você acorda, fazendo o que você faz hoje, como você gostaria de estar daqui 10 anos? E aí, na hora que veio essa pergunta, eu cravou ainda mais, que eu falei assim, não tenho a mínima ideia como que eu vou estar daqui 10 anos, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E às vezes a gente não para pensar, não é? Como que eu vou estar daqui 10 anos? E eu confesso que assim, eu não imaginava como que seria, né, chegar aos 48, daqui a pouco 50, que é onde eu estou chegando. E como que eu quero estar quando eu estiver com 60? Mas também é fácil, como que a gente estava há 10 anos atrás? Quem lembra? Alguém lembra como que estava 10 anos atrás? Lembra, Pri? Estava forte, mas se sentia bem? Às vezes não lembra? Como que você estava 10 anos atrás? E hoje, você está melhor? Ou você prefere 10 anos atrás? Então, eu trago essa pergunta porque foi essa pergunta que me tirou do estado que eu estava. E essa menina era eu. Eu tinha 11 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu não prestava atenção em nada que eu comia, nas minhas escolhas. Eu era uma pessoa totalmente com hábitos errados. Eu gostava de acordar, não comer nada, para depois comer a coxinha da menina que passava lá onde eu trabalhava, às 10 horas da manhã. Eu gostava de comer comida rápida, frituras. Era totalmente sedentária. E aí, tudo aquilo que a Eli trouxe aqui para a gente, eu já estava vivendo com apenas 20 anos de idade. E aí, gente, muda tudo quando a gente de fato decide mudar. E agora eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem é que gosta de comer? Porque de fato, a mudança para mim não foi muito fácil. Naquela época eu tinha o intestino preso, além dos 11 quilos a mais, mas eu gostava de comer muito. Mineiro, vocês sabem como é que é, né? Já nem sou mais mineira tanto, porque eu já estou mais aqui na cidade de São Paulo. Mas eu amo comer, até hoje. Quem gosta de comer? E quem gosta de comer coisa gostosa? E quem gosta de comer coisa gostosa, mas e muito? Se deixar, posso comer tudo? Não é bom demais? Seria ótimo se a gente pudesse comer tudo sem peso, né? Então eu trago essa pergunta para vocês, por quê? Porque se a gente voltar lá atrás, a gente fizer uma viagem lá no tempo, nós vamos descobrir o porquê que a gente gosta tanto de comer.
que, na realidade, a evolução humana, né? Claro que teve toda uma evolução, mas lá nos ancestrais, na época da evolução, foi a base de caça. Os homens precisavam sair, correr, caçar para comer, sim ou não? Deus fez tudo, fez o homem, fez a planta, fez a comida, mas a gente precisava caçar. Mas e hoje? A gente precisa sair correndo para caçar? Ou a nossa geladeira está cheinha de coisas gostosas, deliciosas? Como é que tá? Tem geladeira que você abre assim, até cai as coisas lá de dentro, né? A minha hoje ela é mais light. Mas hoje a gente não precisa, porque a evolução e a revolução alimentícia foi ainda maior. Em 2002, eu tive a oportunidade de assistir esse professor, empreendedor, visionário, Posen Pilsen. Se vocês buscarem, vocês vão conhecer um pouco desse visionário. E lá atrás, 2002, aqui no Brasil, ele trouxe para a gente uma correlação entre a indústria alimentícia, a indústria do tabaco e a indústria do fast food. E hoje, depois, né, de 20 e tantos anos, a gente vê tudo isso. A indústria do tabaco caiu e a indústria alimentícia entrou com tudo no fast food, sim ou não? E as consequências estão aqui para quem quer ver. E ele trouxe, né, através desse livro que ele veio na época fazer o lançamento também, os efeitos futuros dessa junção, onde a indústria alimentícia usou as mesmas estratégias, né, de dependência, de vício, que foi usada na indústria do tabaco. E pior, o foco maior dessa indústria do fast food era usar as nossas crianças. Então é por isso que a gente hoje vive com tantas doenças modernas, com tantos problemas de saúde, que a Eli inclusive trouxe, através dos sintomas. E mais, gente, tem esse livro que eu gosto demais, que inclusive já foi traduzido aqui para o Brasil, que fala sobre o porquê é tão gostoso comer e por que tem alguns alimentos que a gente não consegue parar de comer. Tem alguém aqui que já percebeu comendo assim, tipo, não para de comer? Tem alimento hoje disponível com o nome de bis, né? Tipo, mais. Impossível comer um só? Isso não é à toa. Isso tem toda uma estratégia por trás de mercado. E a combinação que ele fala nesse livro é o ponto êxtase, onde combina gordura, açúcar e sal. É o famoso gás. E essa combinação perfeita traz a crocância, a cremosidade e o sabor dos alimentos. Por isso a gente não consegue comer um só. Quer ver que interessante? Pensa aí num prato que você ama, numa comida bem gostosa, que você mais gosta. Fala aí, vai. Uma coisa que você adora. Chocolate. Agora tira do chocolate a gordura e o açúcar. Vai sobrar o cacau. Amargo. Fala para mim um prato, uma refeição que você adora. Comida japonesa. Tira o sal da comida japonesa. Tira o açúcar. O shoyu você sabe que é puro açúcar e sal. Uma lasanha. Tira o sal da lasanha. O sorvete. Tira o açúcar do sorvete. Então, gente, tem todo um porquê desse prazer, tá? E é por isso que a gente fica cada vez mais dependente de sabor, as calorias vazias e alimentos com muito baixo teor nutricional. Sendo que, no fundo, o que o ser humano mais precisa é de nutriente essencial. Então, todos aqueles sintomas, né, que a Eli trouxe ali para a gente, vem acontecendo por carência nutricional. E isso é tão real que, olha essa tela aqui, que eu adoro compartilhar com as minhas pacientes, com as minhas clientes. Você sabia que tem vários tipos de fome? E aqui eu vou pegar só
2 tipos para ver se vocês se identifiquem com uma ou outra. Nós temos a fome física e nós temos a fome emocional, certo? A fome física é aquela que, tipo, é gradual. De quando em quando eu sinto fome. A emocional é aquela, assim, repentina. Tipo, do nada, me deu uma vontade de comer alguma coisa. Tô com fome. Tipo, o que aconteceu? Tô com fome. A fome física, ela não é seletiva. Então, por exemplo, você está com fome e aí tem na sua frente um prato de rúcula com tomate. Já a emocional, ela é assim, estou com fome, apareceu do nada e, nossa, me deu uma vontade de comer um chocolate, me deu uma vontade de comer um cookies, me deu vontade de comer um waffle. Ela já é seletiva. Vocês estão entendendo? A física, ela é atenuada com água, por exemplo. Você deu aquela fome, você vai lá e toma um copão de água, ela passa. Já a emocional, não. Estou com vontade de beber um copo de... Vocês que disseram. Entende como é diferente? A física é aquela que você come e você sente satisfeita. Você sente saciada quando você termina. A emocional, gente, é assim, ó. Eu continuaria comendo aqui até eu ver o fim dessa panela. É ou não é? A física, ela resulta em uma satisfação. Tipo, comi, estou satisfeita, ótimo. Agora, a emocional... A sensação depois que você come é de culpa. Meu Deus, por que eu fui comer tudo isso? Alguém já sentiu a fome física e a fome emocional? Sim ou não? Pronto. O que mais acontece hoje, né, nesse mundo moderno, é a fome emocional. E em parte a gente já entende o porquê. É um corre-corre danado, a gente come só alimentos que não têm tantos nutrientes assim, a indústria já vem entendendo que atender o paladar é muito mais interessante do que atender a nutrição celular, isso não é de hoje. E o pior, gente, é que a gente não para pensar e nos perguntar, eu vou comer isso agora, é porque eu estou com fome ou porque eu estou com vontade? Será que é fome ou será que é sede? Se eu comer agora, eu vou chegar na hora do almoço, que é daqui a pouco, será que eu preciso? E são questionamentos que fazem toda a diferença. Por quê? Porque, inclusive, no Brasil já foi feito um estudo que mostra que 90%, ou seja, tirando o nosso amigo aqui da câmera, como é que é seu nome? Bruno, tirando o Bruno aqui na sala, o restante, segundo esse estudo, apresenta, gente, vamos pegar que é 90%, tá? Tira o Bruno ali do cantinho e tal. Apresenta uma carência de vitaminas e minerais. Isso é um estudo recente feito aqui no Brasil. 90% da população brasileira tem carência de cálcio, de zinco, de selênio, de vitamina D, de vitamina B. Quem aqui tem feito os últimos exames de vitamina D e vitamina B dos últimos 6 meses? Quem que deu, levanta a mão assim, quem fez o exame? E quem que deu abaixo de 60? Olha lá, a maioria. Ai, mas o deu 50 e no exame aqui tá bom. Gente, tem que ser acima de 70, a gente sabe. Nos exames clínicos, os resultados dos exames clínicos, a gente sabe que eles foram elaborados, foram feitos, né? A tabela ali é para comparar, na época que eles fizeram isso, para comparar, depois da Segunda Guerra Mundial, que aqueles soldados voltaram para casa, eles fizeram aqueles estudos dos exames e tiravam o soldado de uma zona de doença, de um quadro doentio. Saiu desse quadro, já entrou nesses exames que a gente tem até hoje. Então, não significa que
o valor que está dentro do padrão que é normal, que você tem saúde. Você só não está doente, entendem? Mas olha só, como é que pode? E aí você faz os exames, está dentro do normal, só que se você chega lá e fala assim, doutor, mas por que o meu cabelo então não para de cair se está normal? Por que eu estou tão cansada? Por que eu estou tão estressada? Por que eu estou tão irritada? Está tudo dentro da normalidade aqui, referência aqui está tudo certo, mas só eu sei. Está aqui, gente, a carência é muito grande e é por conta dos nossos hábitos. E os sinais, eles são diversos. Todos aqueles que a Eli trouxe para a gente, mas uma dor de cabeça pode ser falta de água, uma irritabilidade pode ser falta de zinco, uma dor no joelho, nas costas, na lombar pode ser falta de cálcio, um intestino preso que não funciona nem com reza brava pode ser falta de magnésio, um intestino solto pode ser falta de prebióticos ou preso. Uma insônia que não vai embora nunca pode ser falta de um chá antes de dormir. Então, os sintomas, eles não vêm à toa. E Hipócrates já dizia, todas as doenças se iniciam onde? No intestino. E quando a gente tem esse tipo de informação, a gente começa a entender. E aqui tem uma imagem, uma tela muito importante, que se vocês levarem esse conhecimento para casa, já vai ter valido a pena. O nosso intestino, ele, naturalmente, a integridade dele, é como se a gente tivesse as vilosidades, mas todas juntinhas assim, ó, como vocês veem desse lado de cá. Só que quando a gente está com o corpo inflamado, com algum sintoma desses que nós falamos até agora, o seu intestino começa a fazer assim. E essas junções, elas ficam como se fossem buracos, né? E nessas vazões, começa a entrar toxinas da água, do alimento, da fritura, do açúcar, dos antibióticos, dos agrotóxicos, dos conservantes, dos hormônios, dos metais. E começa a cair na corrente sanguínea, jorrando então uma cascata de efeitos colaterais e sintomas desagradáveis. Então, quando a gente entende aqui que a raiz é aqui, a gente começa então a entender que o nosso estilo de vida é que define toda a nossa saúde. E a gente às vezes não fuma, mas vivemos do lado de gente que fuma. A gente às vezes come um frango caipira, mas a batata está cheia de agrotóxico. Então, é quase que meio que não tem como fugir. Mas é importante saber que é sim possível pegar esse momento de conhecimento, de informação e transformar o que for preciso, mudar aquilo que for necessário. Porque às vezes você convive com um cansaço que não precisa ser seu, que aliás nem é seu. Às vezes você convive com uma dor de cabeça, uma preguiça, uma falta de foco, que não precisava estar aí, não é? Então aqui eu compartilho alguns resultados de algumas pacientes, de algumas alunas, e trago essa frase que eu acho um pouquinho meio pesadinha, né? Minha filha é psicóloga e ela fala assim, essa frase é muito pesada, mas o Tiago Brunet, acredito que muitos de vocês conhecem, fala que quem não cuida do corpo, maltrata o próprio espírito. E tem uma história aqui que eu gosto muito de trazer para inspirar vocês. É a história da Joana, ela é bailarina e aos 97 anos ela fez esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês agora. Hoje ela tem 70 anos, desculpa, hoje ela tem 100 anos. Já faz 3 anos que ela fez esse vídeo. E sintam-se inspirados com esse pedacinho da história da Joana, porque se ela pode, todos nós podemos sim corrigir, melhorar e desfrutar de uma vida saudável.
Olha isso, gente. Não é maravilhoso? Não é lindo? Isso é real. Se vocês procurarem na internet, vocês vão conhecer a história. Ela tem 100 anos de idade hoje. E ela vive uma vida linda, maravilhosa, extremamente saudável do lado do esposo dela. E o que ela faz, Rô? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que ela faz. Aqui eu vou trazer 4 pilares, 4 pontos, que se vocês também quiserem levar isso para a vida de vocês, pode fazer uma grande mudança daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20. A primeira é a alimentação saudável. Então, se tem alguma dica, coloque... Ai, meu Deus, cliquei no lugar errado aí, Lucas. Coloque mais proteína na vida de vocês. Em termos de alimentação. Claro que cada uma precisa de ter, de repente, uma orientação exclusiva. Mas se você colocar mais proteína, você já vai fazer um bem danado. A Joana, por exemplo, ela não conseguiria fazer aqueles movimentos com aquela força de segurar somente com os braços, toda a força do corpo, sem proteína. A proteína é o combustível mais importante do nosso corpo, tá? É proteína que produz hormônios. Nós mulheres, que esses hormônios chegam uma hora que eles começam a despencar, e é por isso que a gente fica tão irritada, é por isso que a gente fica mais com a pele seca, por isso que a gente fica com uma queda de cabelo, por isso que a gente tem insônia. Por quê? Porque após os 40 anos de idade, os nossos hormônios eles vão caindo, você querendo ou não, não tem jeito. Só que algumas mulheres com sintomas, outras com quase nenhum sintoma. Por quê? Porque uma está inflamada, a outra menos inflamada. Uma come mais proteína, outra menos proteína. Então, se tem uma dica, comam mais proteína. Comam mais gorduras. As gorduras boas é a base da saúde cerebral. Se você não come boas proteínas, você vai ter, de repente, uma dificuldade maior de raciocínio. Nosso cérebro é pura gordura. Coloque também suplementos nutricionais. Não tem jeito, gente. O solo brasileiro, o solo não tem mais os nutrientes que os nossos alimentos deveriam ter. Então, os alimentos eles já são colhidos com carência nutricional. Vem para a nossa mesa com menos nutriente ainda. Quem aqui já comprou uma banana que o pezinho dela é verde e ela é amarelinha? Já viram isso? Por que acontece isso? Porque eles cortam a banana do pé ainda muito verde. E quando ela é cortada muito verde, ela não recebeu todo o potássio que ela deveria, porque banana boa e com cheia de potássio é aquela que você come no pé. Toda fruta, todo alimento deveria ser assim. Então, cortou ela na metade do tempo da vida dela, ela foi para uma gôndola, recebeu um produto para ficar amarelinha, mas ainda assim dura, mas ela está verde. Então, não tem a quantidade de potássio que a gente precisa. Vocês estão entendendo? Como que não tem mais controle, impossível. Eu como frango caipira, mas minha batata está cheia de agrotóxico. Eu como ovo caipira, mas de repente o meu óleo de soja, ele está me inflamando ainda mais. O meu sal refinado é cheio de cloreto de sódio que mata a gente, inflama. Entendem? A água já não é mais a mesma. Nossa, Rô, mas se eu pensar assim, eu não vou poder fazer nada? Sim, você pode. Então, suplemente a sua nutrição. E graças a Deus nós temos hoje já várias empresas oferecendo suplementos de altíssima qualidade. Ai, mas gente, troque se for preciso os hábitos. Tire o refrigerante e coloque um chá verde. Tire o açúcar e coloque uma proteína nobre. Tire aquilo que não te faz bem, o sal refinado, e coloque uma creatina. Coloca um ômega 3, coloque um multivitaminas. Isso vai contribuir para a sua saúde longeva, tá? O que mais? Hidratação. Aumente a sua hidratação. Dentro da alimentação, a gente fala, às vezes não é fome, às vezes é sede. Quem aqui consegue tomar pelo menos 3 litros de água todos os dias? Olha só.
2. Já se sabe que o corpo precisa para sobreviver, 2,5 litros. Agora, se você tem algum processo inflamatório, você precisa de um pouquinho mais. E todas as vezes que o nosso corpo queima energia, queima caloria, ele consegue eliminar até 0,5 litro de água suja, por conta do processo metabólico. E se você não tomar mais água, essa água suja continua aí dentro, e você fica se hidratando com água suja. E mulher é um problema, porque a gente faz uma faxina diária, a gente elimina a água, a gente elimina algumas enzimas, sobretudo nós eliminamos hormônios. E se você não toma água, esse hormônio que deveria ser eliminado, ele fica parado no seu intestino. E sabe o que o corpo da gente faz? Fala assim, gente, as bactérias, aqui tem um monte de hormônio parado aqui. Ela não está hidratando, está tudo parado no intestino dela. Está parado, só que é um hormônio intoxicado, é um hormônio sujo, é um hormônio velho. Mas já que ela está aqui, vamos absorver? Aí o seu corpo vai lá e absorve hormônio que deveria ser eliminado, água suja que deveria ter ido embora, e armazena esse hormônio de novo. Volta para a corrente sanguínea, e esse hormônio é que provoca tumores no mama, tireoide, útero, os cânceres, porque tem coisa inflamada aí dentro, tem hormônio velho sobrando, tem água suja, então precisa limpar, tá? E aqui, um segundo ponto, jejum orientado. Faça jejum natural, pelo menos. Ai, eu não aguento, ai, eu passo mal. Talvez você só não saiba fazer um jejum. Mas quando Deus fez o homem, Ele já fez tudo perfeito. Ele fez o dia para a gente comer e a noite para a gente descansar. O jejum natural é você parar de comer às 8 da noite e voltar a comer só amanhã às 8 horas da manhã. É só isso. Isso é um jejum. Jejum de 12 horas. Algo que o ser humano não sabe mais o que é. Por que às vezes a gente não sabe? Porque a gente trabalha o dia todo numa correria danada, chega em casa às 6, 7 horas da noite, quer comer até a hora que vai dormir. É ou não é? E tem gente ainda que se não comer não dorme. Não consigo. Então, o jejum orientado, ele vai te fazer bem porque ele vai te provocar a autofagia, que é a limpeza de células doentes no seu corpo. Vai provocar e promover corpos cetônicos, que é a gasolina nobre. Imagina se você tem um carro zero, está tudo equilibrado e vai lá e coloca gasolina ruim no trem. Aqui é a mesma coisa. Eu ainda tenho uma idade bacana, eu ainda tenho 30, 40, 50, 60, talvez eu ainda esteja com 70 anos, ainda tenho 30 anos pela frente. Qual é a gasolina que eu estou colocando para dentro? Não é? Então a gente pode promover tudo isso com o jejum. Ele combate os radicais livres. O que são os radicais livres? São substâncias que o nosso corpo libera e que envelhecem muito o nosso corpo. Vocês já viram pessoas assim que tem, por exemplo, 60 anos, mas tem cara de 40? Ou pessoas que têm 40 com cara de 60. Já viram isso? Por que acontece isso? Porque é uma pessoa que tem mais quantidade de radical livre no corpo. O corpo, ele envelhece muito a pele, tá? Então, a gente pode evitar um pouco isso daí. Escutem isso, por favor. O centro gravitado da Terra puxa para baixo.
Uau, não é incrível? O jejum, ele freia o poder do nosso corpo adoecer. Gente, pensa, o corpo está indo para a doença, está indo para a fraqueza, o jejum freia esse processo. Então vale a pena aprender. Foi por conta disso também que surgiu, né, o meu método chamado jejum suplementado, e que realmente é um método que ensina o passo a passo. Como fazer, como abrir o jejum, como fechar a janela de jejum, o que pode beber, o que não pode, como ativar o metabolismo. Então, vale a pena conhecer, tá? Aqui, gente, eu tenho... Travou, Lucas. Passa aí para mim. O terceiro passo, que é muito importante, o sono. O sono, gente, eu costumo dizer que é assim... Sabe cadarço de tênis? Sabe o tênis no cadarço? Na ponta do cadarço não tem um plásticozinho que protege o cadarço? Vocês sabem por que tem aquele plásticozinho? Para ficar fácil de entrar, para proteger o cadarço, porque a hora que aquilo sai, fica tudo assim, não fica? Deixa eu ver se vai aparecer lá. Fica tudo esgaçado, né? É isso, essa palavra, né? Nos nossos neurônios, também tem esse plásticozinho de proteção. Cada neurônio tem na pontinha dele, antes de fazer a conexão, uma proteção. Quem mantém essa proteção, a integridade dessa proteção? O sono, um sono reparador. Então, como fazer um sono reparador? Eu não consigo, eu tenho insônia, depois dos 40 eu não consigo mais dormir bem. De repente você pode aprender a fazer a higiene do sono, que são dicas bobas, hábitos e uma rotina simples no seu dia a dia mesmo, que você vai retomar a integridade desses neurônios. E já se sabe, gente, que o sono, ele previne doenças neurológicas. Quem não dorme bem, aumenta muito a chance de ter Alzheimer. Quem não dorme bem, aumenta muito a chance de ganhar peso após os 40 anos. O terceiro, né, agora, que é o terceiro? É o terceiro, né? Exercício físico. Quem aqui faz atividade física todos os dias? Levanta a mão assim. Todos os dias. Infelizmente, eu tenho que trazer essa notícia para vocês. Mas 3 vezes por semana não tá bom? É melhor que nada, né? Mas, gente, segundo os últimos estudos, para você sair do quadro de sedentarismo e ativar o seu corpo em produzir enzimas anti-envelhecimento, precisa ser todo santo dia. Ave Maria, é ruim mesmo, é chato, porque eu também não gosto. Mas não é a Rosane que está falando, são os últimos estudos. E olha só que interessante, 1%, eu acho que é na outra tela, não, peraí. Depois eu vou mostrar, mas 1 hora de exercício físico equivale a 4% do seu dia. Não é nem 5% do nosso tempo. E aí, às vezes, a gente não faz. Não precisa ser 1 hora de musculação. Pode ser uma caminhada, um balé, uma coisa que você gosta, mas precisa. E o exercício físico, para além de tudo, ele ajuda a gente a manter a circunferência em dia. E anotem esse número. Mulher não deve passar de 77 centímetros de abdômen. Homem não deve passar de 89 centímetros de abdômen. E o que isso indica, Rô? Indica inflamação. Se a sua cintura estiver maior que esse número, significa que você está inflamado, tá? E aí a gente pode melhorar. Aqui uma frase que eu gosto demais. Aqui, 1 hora de treino são somente 4%. E, gente, não importa quando você começa, importa o quanto isso muda a sua vida. Eu digo por mim, antes e depois do exercício físico. E eu confesso, eu vou na marra, todo dia. Eu vou porque Deus dá força. E o Paulo me arrasta, porque eu não iria todos os dias. Eu não, mas não pode falar que não gosta, né? Que adora, né? E aí, estudos apontam, né, que também o exercício também previne Alzheimer. Alguém aqui conhece alguém na família ou com Alzheimer?
Já viu como é que é a vida de uma pessoa com Alzheimer? Nunca? Já teve, Maria? Eu convido vocês a conhecer a história de pessoas que vivem o Alzheimer. E assim, está assustador os números. Está alarmante. Mulheres com 60 anos de idade, com 50 anos de idade, já começa a desenvolver o processo degenerativo dos neurônios. E que daqui 15 anos apresenta o Alzheimer. Ou seja, já agora, depois dos 40, lembra da sinapse dos neurônios, da proteção? Lembra do sono que acaba não tendo por conta da menopausa? Lembra da irritabilidade? Tudo isso são sintomas, pequenos infartozinhos que a gente também sofre nessa época. Já são sinais, já é um começo do Alzheimer no futuro. Ah, então todos teremos Alzheimer? Já existem estudos que quase todos nós teremos. E se tivesse um remédio que você pudesse adquirir hoje, para você não ter Alzheimer, você tomaria esse remédio? Pagaria o que fosse, sim ou não? Especialmente para quem conhece uma vida de Alzheimer. Eu pagaria, daria tudo que eu tenho. Só que esse remédio existe, e ele é de graça. É o exercício físico, diariamente, pelo menos 1 hora de musculação. Durante o treino da musculação, o seu músculo promove e cria e desenvolve, promove ali dentro da corrente sanguínea e nos músculos, enzimas que combatem essa doença. Então, gente, não é para hoje, quer dizer, não é para amanhã, é para hoje, tá? E aqui, eu convido vocês a colocarem em prática essas 4 ações: atividade física, mais proteína, o sono e pelo menos um jejum de 12 horas todos os dias. É só parar de comer às 8 e voltar a comer às 8 da manhã. Você já vai fazer um bem danado para a sua saúde, tá? E aqui também a história desse, eu acho que pulou o vídeo lá daquele, né? Será que tá lá? Pode pôr? Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse vídeo para a gente finalizar, gente. Assiste comigo. Lucas, coloca para mim esse, acho que, coloca o som para mim. Som? Não. Tá sem som, Lucas. Aumenta um pouquinho, Lucas. Obrigada. É um pouco chocante, vocês veem que esse é um vídeo que, pode passar para frente, Lucas, agora, travou aqui. É um vídeo com a mesma pessoa, né, fazendo uma simulação, e aí ele mostra pra gente que é o momento mesmo da gente escolher, fazer as nossas escolhas, né, um estilo de vida saudável, ou de repente deixar a vida nos levar. E nós estamos aqui exatamente para isso, para estimular, para incentivar cada um de vocês a contar uma história bonita. E aqui eu finalizo com essa história. Eu até trouxe alguns livros para sugerir para vocês, dentre eles esse livro aí do Anthony Robbins, e tem outros livros aqui, depois eu falo para vocês. Mas nesse livro, ele conta a história de um vivalista, de um moço chamado Robert, e ele levava a palavra de Deus na redondeza de onde ele morava. Ele e o pai dele. E eles andavam a cavalo, né?
toda a terra lá, levando a palavra de Deus. E esse menino adoeceu aos 29 anos de idade. E nas últimas horas de vida dele, ele falou uma frase, ele trouxe essa frase, é uma frase que ficou muito famosa. Se vocês procurarem por esse nome, vocês vão conhecer melhor a história, onde ele fala: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. E, gente, é exatamente isso. Quem é que está cuidando de vocês? Quem é que está cuidando de nós? E qual é a mensagem que a gente quer levar, não é? Dentro da teologia, a alma, ela é mais importante. Mas onde vive a alma? No nosso corpo, é ou não é? E como é que a gente está cuidando desse corpo? Nós devemos ser os melhores mordomos desse corpo, porque Deus emprestou ele para a gente. Então, eu convido vocês de verdade, cuide, melhore, busque informação. Se você não sabe, estamos aqui para ajudar. Leve essa mensagem para as pessoas que vocês amam. Saúde não é brincadeira. Vale a pena viver bem. Então, essa é a minha mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e uma saúde. Meninas, serão 5 minutos só. Eu quero encerrar com uma dinâmica com vocês. Depois entregar o microfone para a Priscila. E eu quero já agradecer, em meu nome, em nome da Rosane, pelo carinho, pelo qual nós fomos recebidos aqui nesse lugar, pela oportunidade, viu, Priscila? Parabéns, de verdade, pela iniciativa. E no momento que ela nos procurou, a gente percebe quando existe verdade na busca, porque ela falou: Eli, eu queria algo especial, eu queria algo diferente para as meninas. Consegue preparar alguma coisa nesse sentido? Então, parabéns, de verdade, tá? Que o Senhor te abençoe muito nessa jornada e que você seja usada grandemente para abençoar essa cidade, tá bom? E eu convido vocês a tirarem tudo o que tiverem na mão, descruzarem as pernas, isso. Tire, não deixa nada no colo. Vou pedir para o Lucas colocar a música que nós combinamos. Pode aumentar o som, isso, nada, sem cruzar as pernas. Feche os olhos, só para não se distrair. Feche um pouquinho os olhos. Olha o barulho, que chuva abençoada. Respira fundo. Você tomou uma decisão hoje de estar aqui. Nenhuma decisão é em vão. Você ouviu tantas informações. Você ouviu falar sobre a mente, você ouviu falar sobre o seu corpo, cuidado. A vida ela vai continuar pedindo que você desacelere. Que você olhe para dentro de você. Que cuide da mente com o mesmo carinho que você cuida da sua aparência. Porque nada muda do lado de fora, enquanto você não muda aí dentro.
Talvez o que esteja te adoecendo não seja o trabalho e nem a rotina, mas a forma como você tem se tratado. Então, antes de buscar novas metas, busque uma nova maneira de viver. Escolhe ser leve, escolha a paz, escolha saúde emocional, porque quem cuida da alma, cura o corpo, e quem decide evoluir, nunca mais volta a ser o mesmo. E se for para mudar, que seja para viver em paz. Que se for para mudar, que seja agora. Coloca a mão no seu coração. Coloca as duas mãos no seu coração, de olhos fechados. Acredite que tudo o que você buscava para a sua mudança acontecer, que tudo que você sempre buscou, você recebeu hoje. Está aí, ó, guardadinho dentro de você. Tudo o que você buscava, você recebeu hoje. Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus te abençoe. Pode ficar de pé, abre os olhos, e você vai oferecer para a pessoa que está do seu lado. Eu não gostaria que ninguém ficasse sem um abraço, aquele abraço bem gostoso, coração, coração, assim ó, coração com coração, passando só energia boa. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deixa eu dar um abraço. Parabéns. Nossa, parabéns. Vocês são umas bênçãos. Tenha alcançado o objetivo. Vamos abraçar, pessoal. Foi ótimo. Ela tá aqui, recebeu toda Uau! Esse aqui eu não vou usar. Que momento privilegiado, né? A chuva caindo lá fora, após um tempo seco, estiagem. E tivemos aí o privilégio de terminarmos nessa palestra com chuva, com bênção. A Eli ainda ficou na dúvida se ela faria ou não essa dinâmica, mas fechou com chave de ouro. Estou arrepiada. Gente, eu estou muito contente, né, por ter essa oportunidade de poder trazer para dentro desta casa, para dentro, né, do coração de vocês, essa oportunidade. Eu costumo falar, né, por todos os locais que eu passei, né, na minha vida de advogada, de prefeitura, agora aqui, que as pessoas com as quais nós trabalhamos, né, por vezes, elas sabem mais de nós do que a nossa própria família, né? A gente sai de manhã de casa, né? Se arruma, deixa a filha na escola, vem trabalhar, retorna só à noite. Janta, roupa, casa, dorme, insônia às vezes, outro dia se repete. E aí, nosso marido, nossos pais, as pessoas que estão no mesmo teto que a gente,
sequer percebe, às vezes, que hoje a Priscila hoje não está boa. Porque quem passa o maior tempo com a gente são as pessoas que, as quais trabalhamos. Então, eu gosto, né, eu gosto de ambiente saudável, das pessoas estarem bem, né? Às vezes a gente chega, fala um bom dia, espera que a outra pessoa responda com a mesma energia, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou antes de chegar até o trabalho. Então, eu quero agradecer a Eli, né, essa mulher maravilhosa, de luz, por trazer essa bênção, não vou falar que é palestra, é bênção. A Rosana também, né? Quanto conteúdo que nós recebemos hoje. E que possamos ser aí multiplicadoras, né, dessas informações. Eu estou contente porque a gente conseguiu tirar um tempo para a gente se cuidar. Um tempo para nós. Né? Quem dera aí, vamos tentar fazer isso uma vez a cada um mês, uma vez a cada 2 meses. Né? E não me importa se aqui está lotado, se tem gente para fora, eu me importo com você que está aqui hoje. Porque através de você, nós receberemos muitas bênçãos, novas energias, novos hábitos, mais vida nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, das pessoas que nós amamos. Então, vocês são escolhidas e abençoadas por estarem aqui. E eu estou, assim, muito feliz, de verdade, por ter aqui comigo cada uma de vocês. Né? Vai ficar registrado, né? Espero que mais pessoas possam também desfrutar, né, do dia de hoje através das redes sociais, está sendo gravado. E uma curiosidade, que hoje, dia 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. Né? No mês de outubro a gente fala tanto de Outubro Rosa. Outubro Rosa é extremamente importante fazer o autoexame, é extremamente importante nós realmente nos cuidarmos, né? Igual, quem cuida de você hoje? Eu fiquei pensando, quem cuida de mim hoje, né? Eu pensei, bom, agora, hoje, quem está cuidando de mim é a Eli e a Rosane, nesse momento. Né? Mas na nossa correria, a gente cuida do filho, cuida do marido, né? Cuida dos animais, cuida do pai, da mãe. Eu não sei vocês, mas eu tenho meus pais idosos, eu tenho uma irmã especial, tenho meus 2 filhos. Né? E a gente quer dar conta de tudo, sempre. E quem cuida de nós? Então, que possamos cuidarmos cada uma de nós e também uma das outras. Né? Eu espero ter conseguido trazer através das meninas um cuidado, um abraço, um carinho, amor para a vida de todas vocês. E agora eu vou chamar as meninas aqui, nós preparamos um mimo. Olha, hoje também é luta nacional contra a violência à mulher. Olha quantas, né? Estamos comemorando em grande estilo, hein, ó. Então, primeiro eu vou chamar aqui a Eli para entregar um certificado que nós preparamos aqui. Estamos inaugurando hoje a nossa Procuradoria da Mulher em Prática aqui na Câmara, então vocês estão dando uma abertura nesse dia especial. Um certificado aqui. Deus abençoe. Vamos fazer uma foto? Você não chama o Renato Silva, que ele queria fazer foto também? Bru, faz uma foto, nossa. Deixa eu entregar isso aqui também. E também a Rô. Vou chamar de Rô já, hein? Já estou ficando íntima. Você não pega? O nosso certificado aqui da Câmara Municipal de Nova Odessa, da Procuradoria da Mulher. Parabéns, Deus abençoe, viu? Obrigada. Ah, esse aqui também. Obrigada. Uma lembrancinha. Silêncio, gente.
Parece que eu estou na sessão, aquele momento tenso, aquele silêncio, o tema que é outro, hein, gente, hoje. Uma salva de palmas para essas duas mulheres, né, empreendedoras, mãe, donas de casa, esposas, filhas, assim como todas nós, né? E quero agradecer mais uma vez a presença de todas vocês. Vamos registrar uma foto com todo mundo aqui dentro, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Espero aí que tenha feito sentido na vida de vocês. E espero aí abençoar muito mais aí, não somente eu, mas que a cada uma de nós possamos nos abençoar todos os dias, né? Entendendo sempre, tendo compreensão. Né? Nós não precisamos dar conta de tudo. Eu falo que eu saio de casa, às vezes, né, acordo, já quero fazer atividade física, já estou pensando que eu tenho que levar o Pedro para a escola, e tenho que trocar a Ana, e a gente quer fazer tudo rápido, correndo. Às vezes às vezes eu nem almoço, porque eu falo, não vai dar tempo. Aí eu penso, mas não vai dar tempo do quê? Né? Do que não vai dar tempo? Porque virou uma rotina a gente sair correndo, saindo atropelando. Então, que possamos ter esses momentos, né, de calma, desacelerar, trazer pessoas conscientes que nos tragam de volta para a consciência, calma, né? Para que possamos aí ter muitos e muitos anos de vida para curtir os filhos, os netos, os pais, nossos pais, né? Quantos aqui tem pais idosos em casa? Ou então que mora próximo? Né? Às vezes eu moro quase de frente com a minha mãe e fico o dia inteiro sem vela, às vezes 2 dias. Eu falo, nossa, mas como assim, né? Se eu tivesse que atravessar cidades. Então, para a gente também ter essa consciência, né? O tempo passa, depois ele não volta mais. Né? Meus filhos crescendo, às vezes eu falo, nossa, às vezes, gente, não tem como a gente não se culpar, né? Em alguns momentos. Tem uma bebezinha de 10 meses, ela vai fazer 11. Mas a minha missão de vida é essa, né? É isso que eu mentalizei, eu tenho um propósito com Deus, eu e o meu marido. E o tempo que eu estou com ela, quem tenta falar comigo depois que eu chego em casa sabe. Meu celular fica, se for urgente, liga, mas liga bastante. Porque eu tento, assim, não estar no celular. E é isso, vamos vir todo mundo aqui agora, fazer uma grande foto. E gratidão mais uma vez a todas vocês. Uma salva de palmas, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar uma declaração? Aproveita. Entra aqui. Só gratidão aqui. Vou dar abraço, gente, vocês, porque você eu já abracei, mas eu vou fazer de novo. Please. Ai, parabéns mais uma vez.
Gente, só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Nós preparamos para vocês o marcador de livro, né? Pega uma para mim ali. Não, o marcador do livro ali. O rosa, é esse. Um só. Você já pegou? Gente, esse marcador a gente colocou dentro em movimento, que é para que vocês possam sempre se lembrar de se movimentarem, não somente fisicamente, mas internamente também. Deus abençoe.